Paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez, o missionário Carlinhos vos traz uma palavra vindo diretamente do céu. Confesso aos irmãos que essa mensagem aqui arde ao meu coração desde que eu não conheci Jesus. É uma das mensagens, para mim, uma das mais lindas e completas da palavra do Senhor. Só perde para o nosso mestre Jesus na cruz, mas um homem chamado Bartimeu, aos olhos da sociedade, um qualquer, um ninguém, um mendigo, um indigente, podemos falar, um indigente, ele não chegou a morrer, não foi enterrado como indigente, mas se ele fosse a óbito, ele seria enterrado como indigente, um qualquer. Mas Jesus teve um encontro com ele e ele foi simplesmente curado, liberto. E foi devolvido a ele aquele que ele tinha direito, que era a sua visão. E eu queria que você entendesse, nesta tarde, nessa noite, nessa madrugada, em qualquer momento que você estiver vendo este vídeo, que o projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus não está aqui brincando para ser aplaudido. O projeto Ganhando Vidas para o Reino de Deus não está aqui para querer ganhar status, nem muito menos dinheiro, para ser monetizado. E sim para que você venha entender a grandeza, a nobreza, a majestade do nosso Deus. Como Ele é poderoso, como Ele é bondoso e quanto Ele é misericordioso. Eu vim falar sobre Bartimeu hoje para você, para que você entenda os 3 passos para você obter o teu milagre. Bartimeu deu 3 passos importantíssimos para ter de volta o que ele precisava. Eu não vim pregar apenas nesta tarde. Aqui é tarde, onde você está vendo esse vídeo, pode ser noite ou madrugada. Já cansei de falar, às vezes até enjoou, tanto eu vou falar isso. Mas eu quero profetizar na sua vida que tudo aquilo que o inimigo roubou ou tem tentado te roubar, Deus vai te restituir. Deus vai te trazer de volta. Aquilo que foi embora, aquilo que lhe arrancaram, aquilo que diz para você, você não vai conseguir, você vai conseguir sim. Porque Bartimeu foi injustiçado. Eu queria contar a história dele perfeitamente, da sua trajetória de criança até o ponto dele chegar a mendigar, para que você entendesse que ele recebeu de volta aquilo que tinha lhe tirado, lhe arrancado. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim a palavra: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa tarde orar pelo teu povo. Mas primeiramente eu preciso de orar pela minha vida, para que o Senhor possa ter misericórdia de mim. Para que o Senhor possa me diminuir e que a tua presença possa crescer. Porque se não for o teu poder e a tua graça comigo, papai, nada podemos falar, nada podemos fazer, e a tua presença não será sentida nem apercebida. Mas quando nós clamamos aos céus para poder ter misericórdia, para poder se aproximar, para que os teus anjos nos protejam de todo mal, o Senhor, papai amado, vem até nós, e a tua presença é apercebida, é sentida, o teu poder se manifesta. E eu peço que estas mãos, que estes lábios, meu Deus amado, não venham ser mais meus agora, e sim do Senhor. Eles já são do Senhor, mas que eles venham ser usados para poder profetizar e falar, profetizar cura, libertação, transformação, mudança de vida e salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala nessa tarde sobre um jovem que estava ali à beira do caminho mendigando, na porta de Jericó. Mas eu queria voltar atrás e provar para você que aquele jovem, ou aquele homem, ou aquele velho, não sabemos certamente a idade certa de Bartimeu. A Bíblia diz apenas que Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho mendigando. E é interessante que quando ele tem um encontro com Jesus,
Jesus pergunta e diz: que queres que te faça? E ele fala: que eu volte a ver. Em outras traduções diz: que eu torne a ver. Se Bartimeu fosse um cego de nascença, ele pediria: Jesus, eu quero enxergar, eu quero ver. Mas não, ele fala: que eu torne a ver ou que eu volte a ver. Historiadores nos falam que quando houve a invasão do grande Império Romano, a potência romana, na toda a Palestina, Timeu, que é pai de Bartimeu, pois a palavra diz, Bartimeu, filho de Timeu, era um homem general de guerra que servia a unidade de Betel, a favor dos judeus, dos hebreus. Mas com a invasão do Império Romano, Timeu se tornou um revoltoso. Por quê? Porque o Império Romano, onde ele passava, ele tomava tudo para si. Então Bartimeu, filho de Timeu, sendo criança, vendo ali o seu pai sendo injustiçado. Por quê? Porque o Império Romano tomou toda a aposentadoria, confiscou toda a aposentadoria de Timeu, pai de Bartimeu. Mas tendo ele experiência militar, pois ele era soldado, ele era general de guerra, ele deu muito trabalho para ser capturado, porque além de ser arrancado ali a sua aposentadoria, o seu ganhame, foi também tomado ali todos os seus bens materiais. Ele tinha posse, ele tinha casa, ele tinha comércio, e o Império Romano simplesmente tomou tudo do pai de Bartimeu. Então a Bíblia não nos fala, mas livros históricos de Flávio Josefa nos relata que Timeu, ele tinha vida com Deus, ele defendia o povo de Deus. E Bartimeu sendo pequeno, porque Bar significa filho de, Bartimeu, não sabemos o nome desse cego, simplesmente filho de Timeu. Por exemplo, Bar Carlos, filho de Carlos. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Não tinha costume antigamente de falar nomes, e sim filho de. E a Bíblia relata: Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho mendigando. Então eu estou falando um pouco sobre o pai de Bartimeu. O pai desse cego era um homem que servia ao Senhor. Era um homem que era general de guerra, mas foi injustiçado. O Império Romano, como todos sabem, invadiu toda a Palestina e tomou ali todos os seus bens, e ele ficou injustiçado. Perdeu a sua aposentadoria e tudo que ele tinha foi lhe roubado, foi lhe arrancado, foi lhe tirado. Mas como ele tinha experiência de guerra, então ele juntou um certo tipo de povo, ele uniu-se com alguns soldados, algumas pessoas que eram contra o Império Romano, e tornou-se um revoltoso. Então os livros históricos nos falam que Timeu deu muito trabalho para ser capturado pelo Império Romano. Muitos soldados romanos foram mortos pela equipe de Timeu, pai de Bartimeu. Mas infelizmente, certa vez ele foi capturado pelo Império Romano. E assim como Jesus morreu na cruz, porque a cruz, a morte de cruz, é uma morte envergonhosa, é uma morte de vergonha, dolorosa, é uma tortura. E também Timeu foi morto como Jesus na cruz. Assim também como os soldados que ele também liderara também foram mortos. E agora que entra Bartimeu, o filho de Timeu, nessa história. Era costume do Império Romano matar todo revoltoso. Mas se houvesse algum parente, filho, esposa, neto, ou também eles matavam, ou então aleijavam, deixavam eles deficientes. E assim foi com Bartimeu, o relatado aqui na Bíblia. Decidiram então o Império Romano, os líderes ali, arrancar-lhe o globo ocular dos dois olhos, e o deixou ali assentado à beira do caminho, mendigando, com uma capa escrita assim na sua capa: este foi contra o Império Romano. O Império Romano gostava de exaltar o teu poder, a tua autoridade, o teu domínio, e todos que eram contra o Império Romano eram castigados de forma cruel. Então Bartimeu cresceu com o quê? Com a injustiça. Seu pai foi morto, crucificado, e ele teve a sua visão arrancada. E eu já começo com uma revelação aqui nesta tarde, te perguntando: o que o diabo lhe arrancou que você quer e necessita que Jesus traga de volta? Pois eu vim profetizar na sua vida nesta tarde. Eu não vim apenas como pregador da palavra. Para você que crê, eu quero profetizar. Porque Bartimeu, ele deu 3 passos importantíssimos. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando. Às vezes você também quer entrar para o caminho de Jesus, mas você se vê à beira do caminho.
quantos estão à beira do caminho? Quem está no caminho está em movimento. Vejamos numa BR. Carro vai, carro vem, mas à beira do caminho só tem lixo, só tem mato, só tem cachorro morto, né? Quantos e quantos cadáveres à beira do caminho? Quantos e quantos lixos e imundícias à beira do caminho? Às vezes você está se sentindo assim como Bartimeu estava. Porque o Império Romano deu a ele simplesmente uma capa, escrito, este foi contra o Império Romano. E esta capa era como se fosse um auxílio emergencial, um Bolsa Família para ele, para que ele pudesse pedir esmola. No Império Romano não permitia qualquer um pedir esmola, não. Para poder pedir esmola na cidade de Jericó, onde o Império Romano dominava, tinha que ter a sua credencial, tinha que ter a carteirinha para poder pedir esmola. E Bartimeu tinha essa carteirinha, e todos que olhavam para ele na entrada da cidade, liam em sua capa, este foi contra o Império Romano, ou seja, o Império Romano gostava de mostrar poder, domínio sobre aqueles, para que nenhum ser, ninguém fosse contra eles. Então assim crescia Bartimeu, à beira do caminho mendigando. Não tem relato certo de quanto tempo ele ficou ali, mas eu creio que ele já estava velho ali, já se acostumou a pedir, a mendigar e a sofrer com a injustiça. E eu pergunto a você, será que você tem estado no caminho do Senhor? Você tem andado com o Senhor? Ou você está apenas à beira do caminho? Quantos e quantos estão à beira do caminho no vício das drogas? Quantos e quantos estão à beira do caminho na prostituição, no mundo do ocultismo, na bruxaria, da feitiçaria, da fornicação, da mentira, do engano, do ciúme, da inveja, do homicídio, do triplo homicídio, do feminicídio, tacayanderraço? Porque quando você está à beira do caminho, você está sujeito a tudo de ruim que possa acontecer. Mas quando nós estamos no caminho com Jesus, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque Bartimeu começa então a ouvir que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Ele poderia não enxergar, mas ele ouvia. A Bíblia diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o primeiro passo começa agora. Tá calabunda, cala ceder, caço, totocotoxemanai, miniarraço, manai, enderece, te faço, tototoxita, tatacutecai, andefaço, ripatodobodocolomondovia. Saiba que você tem que dar o seu primeiro passo para receber o encontro com Jesus, o seu milagre. Eu não sei se o que você quer de volta é o seu marido ou a sua esposa. Eu não sei se você quer de volta o seu sorriso novamente. Às vezes o tempo, as feridas, as pedradas te deixou triste. Você se entristeceu, entrou para dentro de um quarto, não quer saber de ouvir mais ninguém, não quer ver mais ninguém, está deprimido. Talvez você foi injustiçado no seu trabalho e quer novamente o seu lugar de destaque onde você tinha o seu trabalho. Talvez ministerialmente falando, talvez você foi traído por falsos pastores, falsos profetas, e você se desviou do caminho de Jesus e hoje está à beira do caminho aí sofrendo no mundo das drogas, da prostituição, da bebida, do engano, da incredulidade, do sofrimento. Mas a Bíblia diz que Bartimeu ouviu Jesus. Ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali e começou a clamar. O primeiro passo que você dá é fechar os ouvidos para a multidão e abrir os seus ouvidos para Jesus. Quando estamos à beira do caminho, o que nós mais ouvimos é dizer, é bobagem, para que igreja? Palhaçada, tudo ladrão, que tem de pastor ladrão, e realmente, infelizmente, eu me envergonho de muitos e muitos que se dizem ser cristão, mas estão roubando o caminho de Deus. Estão roubando no caminho de Deus. Estão roubando de mão grande aquilo que é puro, digno de honra e glória. Estão deturpando a palavra do Senhor. Mas eu vim falar de um Jesus que Ele pode trazer de volta a tua alegria. Eu vim falar de um Jesus que Ele pode trazer de volta o teu ministério. Eu vim falar de um Jesus que Ele gosta, Ele ama ter encontro com aquele que necessita de um milagre. Talvez você necessita de um milagre nessa tarde, como Bartimeu. A Bíblia diz que quando a multidão queria o calar, ele clamava cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos o repreendiam para que ele se calasse. Quantos e quantos querem calar a sua boca quando você quer orar? Quando você quer melhoria de vida? Quando você conta os seus sonhos? Quando você às vezes desabafa? Eu já tive isso, eu já tive aquilo. E querem, cala a boca, para que isso, para que aquilo outro?
Primeiro passo, feche os ouvidos para as pessoas negativas, ou seja, a multidão, e abra os seus ouvidos para Jesus. Porque quando você abre os ouvidos para Jesus, você obedece o segundo passo automaticamente. A Bíblia diz, e Jesus parando, quando você não dá ouvido à multidão e escuta Jesus, Jesus para poder chamar você. E Jesus parando, nesta tarde, Jesus está parando por você. Jesus está parando por você. E disse que chamassem o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus manda eu nessa tarde, Carlinhos, missionário, dizer a você, levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. E o segundo passo simplesmente é obedecer o chamado de Jesus. Bartimeu, além de não ouvir a multidão, clamar cada vez mais alto, Bartimeu, além de ouvir a Jesus, ele obedece o chamado de Jesus, porque Jesus, parando, disse que o chamasse, ou seja, vem até a mim, Bartimeu. E Jesus diz a você nessa tarde, ele para a seu favor e te chama. E te chama. E o terceiro passo requer de você uma atitude. Pois a Bíblia diz que quando Jesus para e manda que o chama o cego, que o chamasse o cego, ou seja, os discípulos, e diz, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O cego tem uma atitude que é o que devemos ter quando Jesus nos chama. Quando Jesus para e manda te chamar, eu te pergunto, o que você está fazendo? Você tem coragem de largar imediatamente e ir até encontro com Jesus? Eu falo porque eu já tive um passado de droga, tive um passado de engano, um passado de depressão, um passado de síndrome do pânico, um passado de tristeza, que quando eu ouvi Jesus me chamar, eu tive que lançar tudo para trás e tomar uma decisão na minha vida para hoje que eu pudesse estar aqui falando de Jesus para você. E eu pergunto a você, você está disposta a abandonar aquilo que te prende? Porque eu já disse no início da mensagem, Bartimeu, ele necessitava daquela credencial, aquela capa, para poder mendigar, para poder pedir, para poder... Ele era dependente daquela capa para sobreviver. E às vezes você, quantas e quantas vezes você pensa que para curar a sua tristeza é necessário um copo de cerveja, um pino de cocaína, uma bucha de maconha, está na esquina desabafando com fulano, ciclano, bertano, fazendo fofoca, conversando fiado, que é necessário estar no Instagram pedindo like, rebolando para cá, rebolando para lá, para se sentir desejado. E Bartimeu, a fonte de renda dele era aquela capa. E o terceiro passo é largar o que te prende. Eu te pergunto nessa tarde, o que tem te prendido para você ter um encontro com Jesus? Porque Jesus, a Bíblia diz que ele para agora, ele está parando agora e perguntando a você, levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Jesus tem um chamado na sua vida, talvez você não saiba e não entendeu. Assim como ele tem na minha vida, na vida da minha família, ele também tem um chamado na sua vida. E é interessante que quando nós largamos o que nos prende, é momento de você decidir. Não tem como seguir Jesus usando cocaína. Não tem como seguir Jesus falando mentira. Não tem como seguir Jesus usando maconha. Não tem como seguir Jesus sendo invejoso, mentiroso, fornicador, prostituto. Porque a palavra diz que Bartimeu, ele queria de volta a sua vitória, os seus olhos enxergar. E a Bíblia diz, e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Levantou-se e foi ter com Jesus. E eu te pergunto, você está disposto a largar aquilo que o prende? Porque o que prendia Bartimeu ao mundo de escravidão, de miséria, o que o credenciava como um mendigo miserável, era a capa que ele vestia. Imagina só, Bartimeu lançando fora aquela capa, eu não preciso mais disso. É isso que Jesus quer de você. É você tomar uma decisão. Eu não preciso mais do álcool, eu não preciso mais do vício, eu não preciso mais da mentira, eu não preciso mais da macumba, eu não preciso mais da feitiçaria, eu não preciso mais do bandismo, eu não preciso mais do ocultismo, do espiritismo, eu não preciso mais do adultério, eu não preciso mais do ciúme. Lança fora agora aquilo que te prende, meu irmão.
Quem parou por você, quem pergunta agora, levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama, é Jesus. E quando você toma essa atitude de largar aquilo que te faz mal, aquilo que Jesus não gosta, quando você toma a atitude de sair da beira do caminho para ir ao meio do caminho, para encontrar com Jesus no caminho, Jesus, ele fala simplesmente assim para você. E Jesus lhe disse: que queres que te faça? Jesus te dá a oportunidade de você desabafar e falar com Ele. Que queres que te faça? E você responde a Ele. Não responde a mim, não. Mas nessa tarde Ele te pergunta: o que queres que te faça? Que seu casamento melhore? Que seu emocional melhore? Que seu psicológico melhore? Que o seu espiritual melhore? Que sua vida financeira melhore? Ele está te perguntando: o que eu posso fazer por você? O que você perdeu? Que eu possa restituir para você? Porque Bartimeu falou. Jesus perguntou: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu volte a ver. Namanatutecai. Que eu volte a ver. O que você necessita novamente a ver? O que você precisa novamente a ver? Às vezes você pensa que perdeu e que nunca mais vai ter novamente sorriso no rosto. Às vezes os teus filhos, o abraço dos seus filhos, o abraço do seu esposo. Às vezes você pregava no altar da igreja, parou de pregar, simplesmente o inimigo te derrubou e você sonha novamente voltar a pregar. Você baterista, voltar a tocar a bateria. Você levita a louvar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui vemos que Bartimeu recebeu o seu milagre. E você também pode receber o seu milagre. Eu quero profetizar. Não importa aonde seja que você necessite de um milagre nessa tarde, eu profetizo em nome de Jesus, de olhos abertos, que o seu milagre já chegou. Só que eu pergunto a você: o que você fará quando Jesus trazer de volta aquilo que você perdeu? Porque o maior milagre da multidão, da humanidade, não é receber de Jesus, porque Jesus é misericordioso, poderoso, ele faz. Porque a Bíblia diz que Bartimeu logo viu. Mas a parte B do versículo de Lucas, ou de Mateus, Marcos 10, 52. Falei Lucas, Mateus e Marcos, só você ver que empolgação. O que importa é que está aqui, ó. A parte 1 diz: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu. Mas a parte B fala: e ele seguiu Jesus pelo caminho. Estou fechando a Bíblia. Mas eu quero dizer para você: o maior milagre não é você receber de volta o carro que você perdeu. O maior milagre não é você orar: Deus, eu quero meu casamento de volta, e Jesus restituir seu casamento. O maior milagre é você: Deus, eu perdi financeiramente, eu quero de volta meus bens que eu perdi. Ele trazer de volta o que você perdeu. O maior milagre não é você: Deus, eu estou tão triste, eu preciso de voltar a sorrir. Deus trazer de você novamente o sorriso e você voltar a sorrir. Eu quero vencer a depressão e Ele novamente trazer a você um psicológico normal, um emocional normal. O maior milagre da vida de Bartimeu não foi voltar a enxergar, a ter a visão novamente. Foi ele logo ver e sair da beira do caminho e continuar com Jesus pelo caminho. Pois ele diz a Bíblia: Bartimeu logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Eu queria que você entendesse nessa tarde. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter ministério, você pode ter tudo nessa terra. Mas você não deixe de ser miserável, um qualquer, uma beira do caminho, se você não decidir estar no caminho com Jesus. Nessa tarde Ele te chama para entrar no caminho com Ele, o caminho que leva à salvação. Eu sei que o caminho não é fácil, pois a Bíblia diz que o caminho para o céu é o caminho estreito, mas é o caminho que te leva ao céu. E largo é o caminho que te leva, conduz à perdição. E muitos são que entram por eles, né? O caminho largo. Mas que em nome de Jesus nessa tarde você receba o que Bartimeu recebeu. A restituição daquilo que foi lhe arrancado, mas principalmente o caminho de Jesus. Esta é a palavra do Senhor Jesus nessa tarde. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, em nome de Jesus.